Então, minha gente, vamos aqui, falar sobre o primeiro e segundo livro dos Reis. Agora, a partir do comentário de Clyde Francisco, da antiga editora Juerp, e sua obra Introdução ao Antigo Testamento. Comentário dele: os livros que chamamos de primeiro e segundo Reis eram antigamente um só livro, chamado pelos judeus o Livro dos Reis. Esta unidade é evidente porque a divisão entre os dois livros ocorre no meado do curto reinado de Acasias, rei de Israel. Tal divisão jamais poderia ser feita por um copista, e a primeira vez que surge é na versão dos 70, depois seguida por Jerônimo na sua Vulgata. Todo mundo aqui sabe qual é a versão dos 70, que foi a Vulgata, né? Tranquilo? Septuaginta e Vulgata Latina. Show. Então vamos lá. Os judeus não reconheceram a existência desta divisão antes de serem levados a isso por força das polêmicas com os cristãos e adotaram por motivos de facilidade de referências que, por estarem convencidos que se tratassem de dois livros. Então a gente percebe que a influência do livro ser visto como dois livros tem a ver com a tradução do hebraico para o grego, em que o bloco foi dividido em dois, e a tradução para o latim, onde também foi mantido esses dois blocos. Deixa eu ver. Os dois livros representam compilações extraídas de outras obras. Lembra do que a gente falou de redação final? Sim. O editor usou matéria que concatenou em narrativa contínua, extraída de obras nacionais. Então você tem as obras que foram escritas e elas foram reunidas por um redator final. É certo que viveu depois de 561, em vista de ser mencionado Evil-Merodach, rei da Babilônia, que reinou depois desta data. Por outro lado, não menciona a restauração sob o governo de Ciro, pelo que podemos colocar estes livros com segurança entre 561 e 539 a.C. Aí, não sei se vocês lembram daquela situação quando a gente fala a gente desconfia de um texto pelas pistas que ele dá dos eventos ocorridos. Como, por exemplo, quando nós falamos de Spotify, então as pessoas sabem que a gente está no século 21. Quando nós só falamos de rádio vitrola, TV transistorizada, televisão de válvula, a gente sabe que a gente está no máximo na década de 80 e estourando década de 90 por causa dos pobres, entendeu? Mais ou menos por aí. E até porque na década de 90 muita gente estava comprando televisão nas Casas Bahia, que era de tubo, mas não eram mais como as televisões de antigamente, né? Os aparelhos de antigamente. E aí, nisso, pelo período que você está vivendo, você vai escrever algo de acordo com a época. Quando o Cláudio Zoli canta na madrugada a vitrola tocando um blues, tocando ou rodando B.B. King sem parar, vitrola, a vitrola está tocando um blues. Blues eu sei, é um ritmo. O que é vitrola? Hoje em dia, agora, quando Cláudio Zoli compôs a música, vitrola tranquilo. Quando o Traje a Rigor fala, agora nós vamos invadir sua praia, fala, levamos também a vitrolinha. Ou seja, eu que fui farofeiro na minha infância, eu sei que é isso. A gente ia para Ilha do Governador, na época não tinha esse óleo todo, né? Entende? A gente ia... Olha o Egito aí. A gente quando ia para a Praia de Ramos, e aí eu lembro, maionese, frango, farofa, uma vitrolinha bege, né? Era um toca-disco assim, quadradinho.
botava a pilha, o troço tocava e a gente ficava lá. Entende como assim? É algo que fez parte de uma época que quem não viveu não vai entender a música. Então o biblista ele vai olhar para o texto com um olhar diferente do leitor devocional. Nós, quando olhamos o texto, nós olhamos o seguinte: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu estou no sufoco, não consigo dormir, eu vou ler a Bíblia. Ou seja, você está ali para receber uma mensagem espiritual, você está ali para aplicar uma palavra ao seu coração. Você quer ter tranquilidade de espírito, você quer ter a sua alegria renovada, é uma coisa. O pesquisador, ele não olha desse jeito, ele olha como assim: peraí, opa, mulher não pode ensinar, mas vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Como é que é isso? Entende? Mulher não pode ensinar, mas as filhas de Filipe profetizavam. Mulher não pode ensinar, mas Priscila está junto com Áquila ensinando Apolo. Aí o cara fica assim: vamos tentar entender isso aqui. Entende? É uma pesquisa diferente. Não é como a gente faz na nossa leitura. O cara vai olhando, opa, tem alguma pista aqui. Então, voltando para cá, o indivíduo ele percebe que assim, mostra o período da incursão babilônica, mas não mostra o período de Ciro libertando o pessoal para voltar para a sua cidade, para Jerusalém. Continuando aqui, deixa eu ver, as fontes de que ele se valeu para confeccionar estes livros foram: 1. O livro dos Atos de Salomão. 2. O livro das crônicas dos reis de Judá. 3. O livro das crônicas dos reis de Israel. Estes livros, por sua vez, eram compilações de atos diversos dos personagens mencionados, e que teriam sido compilados por homens ilustres de Israel e Judá, tais como Natã, Abias, Jeú e Isaías, segundo Crônicas 9, 29, 12, 15, 13, 22, 20, 34 e 26, 22. Então a gente observa que, como a gente usa muitas vezes aquela linguagem romanceada do José Luiz Sicre, de que alguém, depois de um certo período, se reuniu para elaborar uma redação final do texto. O editor dos livros de Reis segue uma linha rígida em suas narrativas. Menciona cada rei, dando a idade, a extensão do reinado, a opinião a respeito do reino, discutindo vários aspectos e acontecimentos. Finalmente, menciona as fontes onde bebeu as suas informações, onde o rei foi sepultado e quem reinou em seu lugar. Por esta análise, fica evidente o propósito do compilador de desejar apresentar uma obra decididamente didática. Ele queria passar um conteúdo. Em primeiro lugar, julga cada rei por sua conformidade ou inconformidade com a lei de Deus, especialmente a lei deuteronômica, referente ao centro do culto destinado a Deus. Por isso, obra historiográfica deuteronomística. Entende? 2. Dá ênfase ao fato de que todo pecado traz as suas consequências. Eu não gosto de ler o deuteronomista porque eu lembro de mim, eu fico assim: meu Deus do céu, isso que eu estou fazendo hoje, a fatura vai chegar. Aí tu fica assim: meu Deus, tu já vai pedindo perdão antes da consequência, tu tá entendendo? E o bom é que nisso que você vai pedindo perdão antes da consequência, aquilo já vai te desestimulando de pecar. É mó barato isso, né? Vai dormir no salmo 7. Entende? Você, por exemplo, eu nem falei de morte aqui, né? Eu falei de disciplina. Aí nesse caso, caraca, olha só, eu tô aqui em Nova Iguaçu, o Fernando está em Foz do Iguaçu, mas aí, Aquela oração que você fala sobre do Sansão, gente, onde é o cara
Mas aquele videozinho, eu fiz um recorte só de Sansão de 1 minuto e coloquei no TikTok, eu botei, né? Então, dá ênfase, né, ao fato de que todo pecado traz as suas consequências e que a fé e a justiça triunfarão finalmente. É isso que alimenta a gente, né? A gente vive num país de tanta injustiça, tanta maldade, e saber de que assim, tem um Deus no céu, Ele está vendo o que está acontecendo, e cedo ou tarde, cada um vai pagar a sua conta. Nossa, já está guardando. 3. Mostra a sua apreciação pelas reformas sociais, especialmente quando trata de Roboão e de Elias. E nesse caso a gente tem o esboço de 1 Reis. Eu costumo falar 1 Reis porque não é epístola, é livro. Então eu falo primeiro. Tem gente que fala 1 Reis, mas aí seria 1 Reis. Mas primeiro o que? É livro, então é primeiro. Então, esboço de 1 Reis. 1. Reino de Salomão, capítulos 1 a 11. 2. Peripécias de Judá e Israel até a morte de Acabe e Josafá, capítulo 12 a 22. Esboço de 2 Reis. 1. Peripécias de Israel e Judá até a queda de Samaria, capítulo 1, versículo 17. Perdão. 2. História de Judá depois da queda de Samaria até a destruição de Jerusalém, capítulo 18 a 25. Então, a gente tem aqui o comentário de Cláudio T. Francisco, da antiga editora Joerp, quinta edição, falando sobre o livro de primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis. Espera aí, só um momento. Eu tive uma dúvida, que eu estou vendo aqui na minha Bíblia, assim, a casinha de Israel, o terceiro rei da quarta Dinastia. É o que? Da própria descendência dele? Hã? Ele foi rei da própria descendência dele? Porque acontece, no caso, Acasias, no caso meu Deus do céu, no caso dos reis de Judá, veio todo mundo da descendência de Davi no sul, entendeu? No caso do reino de Israel, aí já foi uma loucura. Israel, Samaria, Norte. Isso, exatamente. Judá, Jerusalém, Sul. Isso. O que acontece? Judá foi todo mundo seguindo bonitinho Davi. Bonitinho não, né? Mas foi a dinastia davídica. No caso de Samaria, aí era morte, conspiração, assassinato, um monte de troço. Loucura, loucura.